Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1188 dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão do STJ. O precedente definiu que a sentença trabalhista, que apenas homologa acordo entre as partes, não é suficiente para comprovar tempo de serviço em processos previdenciários, sendo necessário que ela seja acompanhada de documentos contemporâneos que comprovem o trabalho efetivamente realizado. A tese reforça a importância da prova material contemporânea, protege a segurança jurídica e uniformiza a interpretação do artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213 de 1991 em todo o país. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos para trabalhadores e advogados e a relevância do tema 1188 no contexto dos precedentes qualificados no direito previdenciário, eu converso agora com a advogada Manuela Delgado. Doutora Manuela, seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Obrigada, Thiago. Cumprimento a todos os ouvintes. É uma grande satisfação participar deste relevante episódio da Rádio Decidente. Vai trazer informações que podem ser úteis tanto aos cidadãos quanto para a prática da advocacia previdenciária e trabalhista. Doutora Manuela, vamos começar explicando então para quem nos acompanha o que são precedentes qualificados, qual que é a importância deles no sistema jurídico brasileiro. Tiago, precedentes qualificados são decisões e enunciados de jurisprudência de estrita observância pelos tribunais e juízes em todo o país. Como exemplo de precedente qualificado, temos os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, como este tema 1188. Há também acórdãos em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e enunciados de súmulas do STJ em matérias infraconstitucionais. A criação do sistema de precedentes qualificados teve como objetivo a eficiência e previsibilidade da justiça. Na medida em que os tribunais ficam vinculados às decisões do STJ, evita-se que casos idênticos tenham decisões divergentes. Este sistema busca construir uniformização e estabilidade da jurisprudência e sua manutenção estável, íntegra e coerente. A observância obrigatória das teses busca garantir a isonomia entre cidadãos e proteger a segurança jurídica. Eles são a principal ferramenta do judiciário para lidar com múltiplas ações baseadas em uma idêntica questão de direito. A exigência de um precedente qualificado dá poderes aos juízes para encurtar caminhos processuais, como, por exemplo, um juiz pode liminarmente julgar improcedente uma causa que contrariar a tese firmada. Também, relatores de tribunais podem negarem ou dar provimento a recursos baseando-se no precedente, e também a dispensa da remessa necessária em sentença proferidas contra a Fazenda Pública nos casos de decisões nesse sentido. Ok, doutora, agora que a gente já situou os ouvintes da importância desse tipo de tese, vamos tratar dessa 1188. O STJ decidiu que a sentença trabalhista, que apenas homologa acordo, não é suficiente para comprovar aí o tempo de serviço. Qual que é o fundamento jurídico dessa orientação? O fundamento jurídico dessa orientação do STJ está baseado no artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 1991, e no artigo 62 do Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048 de 99. Na lei está disposto que a comprovação do tempo de serviço só produz efeitos mediante o chamado início de prova material válida. Já no regulamento, há a exigência de que os documentos utilizados para comprovar o exercício da atividade devam ser contemporâneos
aos fatos ocorridos e mencionar as datas de início e término do trabalho, ou seja, a exigência legal de documentos contemporâneos aos fatos. O STJ entendeu que, muitas vezes, os termos de acordo celebrados e homologados por sentença na Justiça do Trabalho servem tão somente para colocar fim ao litígio trabalhista. Assim, há o risco de que eles não reflitam a veracidade dos períodos que foram efetivamente trabalhados. É por isso que, no fundamento jurídico, foi afastada a validade automática e isolada da homologação de acordo trabalhista na esfera previdenciária, admitindo a dispensa dessas provas contemporâneas apenas em hipóteses excepcionais de caso fortuito ou força maior. E por que o tribunal entendeu que é necessário que a sentença seja acompanhada de documentos contemporâneos ao período de trabalho para servir como início de prova material? Bom, no entendimento do STJ, a sentença que se limita a homologar um acordo trabalhista equivale, na prática, apenas à homologação das declarações das próprias partes reduzidas a termos. Nestes casos, não há instrução probatória adequada, já que o juiz do trabalho não chega a examinar o mérito da demanda. A avaliação do STJ foi que os termos do acordo celebrado e anotações feitas na carteira de trabalho teriam propósito exclusivo de colocar fim ao litígio trabalhista e, assim, existe o risco de que essas anotações não reflitam a veracidade dos períodos em que o trabalho foi efetivamente prestado. Para que o período de trabalho seja reconhecido na esfera previdenciária de maneira fundamentada, é essencial que existam elementos concretos e materiais que possam ser examinados para testar o labor desempenhado. E como que a tese aprovada impacta os processos previdenciários que estavam suspensos à espera desse julgamento do recurso repetitivo aqui pelo STJ? Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomam seu curso normal para julgamento com a aplicação obrigatória da tese firmada pelo Tribunal Superior. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais de origem vão negar seguimento ao recurso especial cujo tema coincida com a nova orientação do STJ. Caso o órgão de origem tenha proferido uma decisão que contraria a nova tese firmada pelo STJ, ele deverá reexaminar o processo e adequá-lo ao novo entendimento. Para os recursos especiais com a mesma questão de direito, que já chegaram ao STJ, eles são julgados mediante a aplicação da nova tese pelo relator se os autos estiverem sido distribuídos ou pelo presidente do STJ se ainda não distribuídos. Existe também a questão da demonstração de distinção, o chamado distinguish. No caso, não cabe ao STJ em abstrato, durante o julgamento do repetitivo, ordenar o cancelamento automático desse sobrestamento, já que, se ele o fizer, a ideia é evitar a inversão tumultuária da lide ou a supressão de instâncias. Ou seja, neste caso, a parte deve requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção fática ou jurídica do seu caso em questão para que seja decidido no recurso repetitivo afetado. Se o recurso já houver sido admitido, a parte deverá utilizar o agravo interno na corte de origem para comprovar essa distinção. Doutora Manuela, na prática, o que significa dizer que uma sentença meramente homologatória equivale à confirmação da declaração das partes? Na prática, significa que não houve uma investigação dos fatos, não houve uma produção de provas, uma instrução probatória ou um exame de mérito por parte do juiz do trabalho para atestar se a atividade laboral realmente ocorreu no período alegado. O juiz apenas validou, homologou um acordo feito entre o empregado e o empregador, transformando o que eles disseram em um documento oficial, ou seja, uma declaração reduzida a termo. Previdência social, por equivaler apenas ao que as partes declararam, a sentença homologatória isoladamente não atende à exigência rigorosa da legislação previdenciária, que exige um início válido de prova material
para o reconhecimento do tempo de serviço. Por isso, para ter validade perante o INSS, não basta a declaração das partes homologada pelo juiz. É indispensável que a sentença venha acompanhada de provas documentais contemporâneas da época em que o trabalho foi prestado, que demonstrem de forma concreta a prestação do serviço. E que exemplos de documentos contemporâneos podem reforçar esse início de prova material sem prejuízo da análise do caso concreto? Existe uma lista destes documentos para cada tipo de vínculo no regulamento da Previdência, mas na prática, as provas mais usuais são o contrato de trabalho, os recibos de pagamento, os extratos de recolhimento do FGTS, as declarações da Receita Federal. Mas qualquer documento da época que prove um vínculo podem ser utilizados. No caso de trabalhadores rurais, que se enquadrem como segurados especiais, os contratos de arrendamento, de parceria ou de comodato podem ser utilizados, blocos de notas do produtor rural, declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o conhecido PRONAF, documentos fiscais de entrada de mercadorias emitidos pela adquirente da produção ou referentes à entrega de produção de cooperativas, comprovantes de recolhimentos de contribuição à Previdência Social, decorrentes da venda de produção de mercadorias, cópias de declaração do imposto indicando a receita de comercialização rural, ou licenças de ocupação ou permissão de outorga pelo INCRA ou, em caso de indígenas, certidão fornecida pela FUNAI. A apresentação de uma ou mais dessas evidências serve justamente para confirmar eventuais anotações feitas na carteira de trabalho ou acordo chancelado por sentença homologatória, cumprindo a exigência de que as provas não se limitam à declaração das partes, mas que venham acompanhadas de um lastro probatório material e histórico do trabalho exercido. Ok, essa decisão ela menciona caso fortuito ou força maior como exceções aí à necessidade de prova contemporânea, né? O que isso significa na prática? Na prática, a exceção de caso fortuito ou força maior aplica a situações extremas em que os documentos da época do trabalho foram destruídos ou se tornaram inacessíveis por motivos alheios à vontade do trabalhador e da empresa. A legislação previdenciária, em especial o Decreto 3.048 de 99, que é o Regulamento da Previdência Social, define essas situações como ocorrências notórias que tenham atingido a empresa na qual o segurado alega ter trabalhado, citando expressamente exemplos como incêndios, inundações ou desmoronamentos. No entanto, para se valer dessa exceção e ser dispensado de apresentar o início de prova material contemporânea que autoriza a aceitação de prova exclusivamente testemunhal, não basta apenas alegar que os documentos se perderam. O trabalhador precisa cumprir requisitos rigorosos, ele precisa comprovar que houve um desastre, ele precisa fazer correlação de atividades, deve ser possível verificar a correlação entre a atividade econômica da empresa atingida e a profissão que o segurado alega ter exercido. É preciso ter uma prova de existência da empresa. A empresa não estiver mais em atividade atualmente, o trabalhador tem a obrigação de juntar uma prova oficial de que ela existia no período em que ele pretende comprovar o vínculo. Portanto, na prática, essa exceção não serve para contornar casos em que a empresa apenas perdeu os documentos por desorganização, faliu ou fechou as portas irregularmente. Ela é restrita a tragédias devidamente documentadas que justifiquem a impossibilidade absoluta do segurado obter e apresentar as provas exigidas como regra geral. Doutora Manuela, a existência de detalhes precisos na sentença homologatória dispensa a necessidade de elementos probatórios contemporâneos nos autos? Não. A exigência de detalhes precisos na sentença trabalhista homologatória de acordo não dispensa a necessidade de apresentação de elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados.
Isso porque, independente do nível de detalhamento do acordo, com as especificações exatas de datas de entrada e saída, função exercida e valores de salários e reajustes, a sentença que apenas homologa este pacto equivale na prática a uma mera chancela judicial das declarações feitas pelas próprias partes reduzidas a termos. Para a jurisprudência do STJ, a ausência de uma instrução probatória adequada com a aprovação de provas, com a produção de provas e de um exame de mérito da demanda trabalhista impede que a sentença homologatória e as anotações da carteira de trabalho nela decorrentes sejam consideradas por si sós um início válido de prova material. A legislação previdenciária, especificamente o artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, exige rigorosamente que o reconhecimento do tempo de serviço seja fundamentado em documentos da época em que o trabalho foi prestado. Portanto, mesmo que a sentença descreva o vínculo empregatício com extrema precisão, a tese do tema 1188 exigem que os autos da ação previdenciária contenham um conjunto probatório material e contemporâneo que corrobore com aquelas alegações, atestando concretamente o efetivo exercício da atividade laboral no período questionado. A única exceção admitida em lei é a apresentação dessas provas contemporâneas, é a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme explicado anteriormente. E de que forma o entendimento do STJ sobre a necessidade de prova material contemporânea se conecta aí com a legislação previdenciária, especialmente o artigo 55, ali, parágrafo 3º da Lei 8.213? Olha, a referida legislação estabelece que a comprovação do tempo de serviço, inclusive quando feita mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea aos fatos. A lei é clara ao proibir a aceitação de prova exclusivamente testemunhal para este fim, abrindo exceção apenas em casos comprovados de força maior ou caso fortuito. Esse preceito também é reforçado pelo decreto que exige a apresentação de documentos da época dos fatos. Ao analisar a validade das sentenças trabalhistas meramente homologatórias de acordo, no tema 1188, o STJ conectou sua jurisprudência a essa legislação por meio dos seguintes pontos. O tribunal avaliou que, em regra, a sentença homologatória de acordo não é contemporânea aos fatos alegados, pois se refere a evento pretérito e questões laborais do passado. Como neste tipo de decisão não há instrução da provas, nem o juiz do trabalho faz o exame de mérito sobre a efetiva prestação do serviço, o documento não atende ao requisito prova material contemporânea exigida pelo STJ pelo artigo 55, parágrafo 3º da lei. O STJ entendeu que uma sentença que apenas homologa um acordo equivale na prática a uma homologação de declarações prestadas pelas próprias partes reduzidas a termos. Aceitar esse documento isoladamente burlaria a decisão previdenciária e a própria súmula 149 do STJ, que proíbe a concessão de benefícios com base em provas exclusivamente testemunhais ou meramente declaratórias. Dessa forma, o entendimento do STJ está totalmente alinhado à legislação previdenciária da forma como foi interpretado. Qual que é a diferença prática entre a prova material contemporânea e a prova exclusivamente testemunhal nesse contexto? A principal diferença prática reside na validade jurídica que cada uma possui para o reconhecimento do tempo de serviço perante a Previdência Social. A prova material contemporânea é constituída por documentos produzidos exatamente na época em que o trabalho foi exercido, como contratos, recibos, cadernetas, registros de empregados, servindo como um lastro concreto e histórico que evidencia o labor.
A legislação previdenciária exige expressamente a apresentação dessa prova material para que a comprovação do tempo de serviço produza efeitos legais para a obtenção do benefício. Já a prova exclusivamente testemunhal baseia-se apenas no relato oral das pessoas sobre os fatos passados, sem qualquer documento da época que respalde a alegação. Na prática, a lei e a jurisprudência do STJ, consolidada em entendimentos como a súmula 149, proíbem que o tempo de serviço seja reconhecido baseado unicamente em testemunhas. Neste contexto, a prova testemunhal só possui utilidade prática se for usada de forma complementar, ou seja, ela corroborar ou ampliar a eficácia probatória de um início de prova material contemporânea que já tenha sido apresentado nos autos. Sem a existência de documentos da época dos fatos, os depoimentos das testemunhas são legalmente insuficientes para garantir a concessão da aposentadoria, salvo na ocorrência excepcional comprovada de caso fortuito ou força maior, como já dito anteriormente. Ok. E como que advogados podem se preparar para apresentar um pedido previdenciário considerando essa jurisprudência? Olha, na prática, para você apresentar um pedido adequadamente, não é possível que apenas a sentença seja possível para aprovar um período. É preciso exaustivamente buscar documento da época dos fatos, como início de prova material. A prova testemunhal, ela pode ser utilizada quando for necessário corroborar com documentos que não necessariamente delimitem todo o período que se deseja comprovar, ou quando for necessário detalhar outras atividades ou detalhes da atividade que não estejam totalmente incluídos nos documentos. Mas, atualmente, sem uma documentação, não é possível fazer prova daquele período que se pretende reconhecer perante o INSS. Doutora Manuela, e como que esse tema 1188 se relaciona também com decisões anteriores aqui do STJ, como o PUIL 293, por exemplo? Eles estão totalmente ligados, não há qualquer inovação no entendimento do STJ quando você faz a análise do pedido de uniformização de interpretação de lei, o PUIL 293 do Paraná. Elas estão diretamente ligadas uma à outra. Nos dois entendimentos, no 1188, o STJ fundamentou-se na linha das decisões anteriores. Inclusive, ele cita precedentes, os quais já consolidavam que a sentença trabalhista prolatada sem instrução probatória adequada não atende isoladamente à exigência do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, de 91. Essa jurisprudência histórica já determinava que o uso da sentença trabalhista homologatória só é aceito na esfera previdenciária quando a referida decisão estiver acompanhada do conjunto fático probatório material. Ou seja, não há grande inovação neste sentido. Essa jurisprudência, ela promove efeitos práticos aí para segurados e advogados, doutora? Sim, com certeza. O impacto prático mais evidente neste caso é que não há como requerer benefício, isso um segurado bem acompanhado por um advogado, ele não vai fazer um pedido apenas com a sentença homologatória. Esse é o principal efeito prático, né? Ou seja, é impossível eu obter um benefício previdenciário, como aposentadoria ou pensão por morte, baseado apenas em um acordo trabalhista homologado e nas consequentes anotações na carteira de trabalho. Eles passam a ter esse benefício, para você conseguir, ele tem um ônus rigoroso de conservar e apresentar documentos da época em que o trabalho foi efetivamente prestado. Ou seja, o advogado, ele precisa mudar a forma como ele atua, a estratégia de atuação. Ele precisa buscar não ter pressa e buscar um lastro documental rigoroso, senão ele não vai conseguir a comprovação desse direito.
Para a gente fechar essa nossa conversa, doutora, que estratégias ou práticas advogados podem adotar aí para garantir que a comprovação do tempo de serviço seja aceita pelos tribunais, mesmo quando se trata de períodos antigos ou de difícil documentação? A primeira grande dica prática é que o advogado, ele escute, a escuta ao cliente, ela é muito importante. Muitas vezes, na primeira consulta, não é possível abarcar a todas as provas. Então, quando ele faz uma escuta, constrói uma boa relação com o cliente, na medida em que o cliente vai buscar aquelas pastas e aquelas caixas de documentos que ficam guardadas em casa, muitas vezes é possível encontrar essa documentação. E é nessa documentação que o advogado deve basear a sua atuação. Ele não pode atuar baseado meramente numa sentença trabalhista. E aos advogados trabalhistas, a minha dica é que eles não iniciem uma ação trabalhista sem que hajam essas provas. E se não houverem provas, é preciso que seja feito um juízo exauriente na ação trabalhista, e aí, neste caso, sim, requerendo documentação do empregador e também permitindo análise do juiz até uma sentença que não seja homologatória de acordo. Então, se você não tem a documentação, não homologue o seu acordo se você quer que ele tenha validade na esfera previdenciária. Ok, doutora Manuela Delgado, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidende. Eu que agradeço e fico à disposição sempre que for necessário. E esse foi mais um Rádio Decidende. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidende.